pode começar por isso aqui, ó, que não deixa de ser uma atualização e uma atualização importante. Por isso que eu digo, quem escuta o Up to Date, ô Lucas, já estava sabendo disso há algum tempo, porque olha o que aconteceu. Xbox passando por uma turbulência. A semana passada, ou há 2 semanas atrás, a gente falou aqui em mais um número representando uma queda expressiva, 30% a menos nas vendas de hardware Xbox. E aí, essa semana, a Microsoft anunciou o fechamento de mais estúdios, inclusive de estúdios que eram responsáveis por títulos que fizeram muito sucesso. E isso pegou a galera desprevenida. Né? Uma coisa é você fechar estúdios que, de repente, não estavam criando nada de relevante. Mas, na verdade, fecharam-se até estúdios que tinham títulos de peso no catálogo. Então, vamos aqui para a notícia. A Microsoft fechou vários estúdios da Bethesda, incluindo a desenvolvedora de Redfall, Arcane Austin, a Tango Gameworks, estúdio responsável por The Evil Within e Hi-Fi Rush, e mais cortes devastadores aqui, segundo informações da IGN. A Alpha Dog Games, produtora do jogo para celular Might Doom, também será fechada. A Roundhouse Games será absorvida pela ZeniMax Online Studios, desenvolvedora da The Elder Scrolls Online. A Microsoft não informou, Lucas, quantos funcionários perderão seus empregos. A IGN aqui alega que pediu comentários tanto a Bethesda quanto a Microsoft, mas não obteve respostas. Além da matéria da IGN, tem matéria aqui do The Verge também, tem matéria de várias fontes diferentes falando sobre isso. Não bastasse os anúncios de fechamento de estúdios, e como eu disse, alguns estúdios que estavam com produções de peso no portfólio, tem um diretor de um outro estúdio, também desse ecossistema Microsoft, o Dinga Bacaba, que fez uma postagem no X/Twitter com uma crítica bastante contundente às decisões da Microsoft. Então, ele está num estúdio que não foi afetado, deixa eu ver, ele está na Arcane Lion, também de propriedade da Microsoft, como eu disse, e ele botou aqui, abre aspas, não nos jogue em manobras da febre do ouro, não nos usem como espantalhos para erros de cálculo / pontos cegos. Não façam de nossos ambientes de trabalho selvas darwinistas. E aí saiu uma reportagem também do The Verge, falando aqui sobre o esforço do Phil Spencer para manter o Xbox como Xbox e não transformar a divisão Xbox numa extensão da Microsoft. Por que eu estou dando todo esse detalhamento, Lucas? Porque claramente existe uma questão interna, né? Minimamente de cultura ali, e há um desconforto a ponto do diretor de um dos estúdios se expor dessa maneira, embora ele tenha dito depois, o Lucas, que ele fez um comentário genérico a todas as lideranças e executivos da indústria. Mas é óbvio, né? Ele faz esse comentário logo após o anúncio de fechamento de alguns estúdios, então tá dada ali a relação causa e consequência. Então, ele, óbvio, tentou se safar. Não foi bem isso, mas é claro que era uma crítica direcionada às lideranças da Microsoft. E aí também acho que é digno de nota, por acaso, essa semana eu estava ouvindo, Lucas, mais um episódio do podcast Planet Money, que é bem legal, já recomendei por aqui, que é um episódio da semana passada falando sobre a indústria de videogames. E um dos pontos que eles colocam é como os profissionais da indústria de games vêm procurando, inclusive, se sindicalizar, aumentando essa busca aí, esse papo sobre sindicalização. Por quê? Porque a indústria tem apertado, e apertado, e apertado, e mais demissões, e mais cortes, e a galera, né, até que ponto vai isso? Então, estou deixando aí o link.
como de costume, minha gente, vocês sabem que todos os links das reportagens que a gente usa como base aqui para o nosso programa ficam na descrição do episódio. E eu estou deixando o link também, o Lucas, desse episódio do Planet Money. Uma das coisas que os profissionais alegam é um modo da indústria operar que eles chamam de crunch. Eu não sabia isso, mas são aquelas maratonas que eles fazem quando está próximo do prazo de um lançamento, e aí que isso chega a representar semanas de trabalhos que passam das 60, 70 horas, em alguns casos, aí 100 horas de trabalho numa semana, Lucas. Galera literalmente dormindo dentro das desenvolvedoras. E aí, todo esse... o podcast do Planet Money saiu antes até desses anúncios da Microsoft, tá? Mas eu achei só curioso, que eu estava ouvindo sobre isso esses dias, e aí vem o anúncio da Microsoft e toda a polêmica envolvida, e acho que as coisas estão bem correlacionadas. Só para a gente não perder de vista aqui, vendas de Xbox, a nova geração, 27,7 milhões. Como eu tinha dito também no programa passado, o PlayStation 5 vendeu praticamente o dobro disso, né? Sendo que os dois foram lançados no mesmo mês. E esse é um dos piores desempenhos de hardware da Microsoft. Se a gente pegar aqui o Xbox One, geração anterior, vendeu 57,96 milhões de unidades. O Xbox 360 é o campeão, vendeu 85,73 milhões de unidades. Só o primeiro Xbox que vendeu menos, que na verdade o primeirão lá, que competia com o PS2, ele vendeu só 24, Lucas, 0,65 milhões de unidades. Em comparação a isso, eu busquei números aqui de assinaturas, né, do Game Pass, que a gente falou sobre isso. Pô, a Microsoft precisa decidir, ela quer vender o hardware ou quer vender a assinatura. E os números que eu encontrei são positivos aqui. Serviço Xbox Game Pass da Microsoft agora tem 34 milhões de assinantes. Isso representa, Lucas, um aumento de 36% em relação aos 25 milhões relatados anteriormente pela Microsoft há mais de 2 anos. Essa matéria que eu peguei aqui do The Verge é de fevereiro de 2024, tá? Só para deixar claro. A Microsoft revelou o novo número em um podcast oficial do Xbox, como parte de um anúncio de que alguns exclusivos do Xbox estão chegando ao PS5 e ao Nintendo Switch. Foi justamente naquela época que a Microsoft anunciou que alguns exclusivos iriam para outras plataformas. Eu achei, Lucas, interessante a preocupação do pessoal da divisão do Xbox falando: nós queremos manter a nossa cultura, nós não queremos que isso aqui se transforme na Microsoft. Isso é uma fala curiosa, Lucas, mas que revela um pouco que, apesar de uma fazer parte da outra, provavelmente o que se criou ali são culturas corporativas bem distintas. E que agora talvez essas culturas estejam se chocando. Lucas Xavier, a gente vem acompanhando aqui alguns movimentos de Xbox e já nos questionamos sobre isso. Até eu brinquei da outra vez, quando falamos na queda de 30% nas vendas. Bom, isso é um número ruim ou um número a ser comemorado, se eu estou focando na venda de assinatura? Pelo visto, foi encarado como um número ruim, né, Lucas? Tem um caroço nesse ângulo aí, né, Lucas? Não, tem alguns caroços nesse angu aí. Principalmente ali na questão de um diretor se posicionar publicamente nesse contexto. Então, assim, poxa, é um diretor já experiente no mercado, já conhece das coisas, vai publicar um texto desse logo depois de um evento que rompeu algumas questões ali na Microsoft, com a Microsoft e ali junto com o Xbox ali. Então, bom, desalinhamento total nesse sentido. Um ponto assim que é o que realmente ocorre muito é a questão dos números serem alcançados, não serem alcançados e das expectativas, porque
uma coisa que acontece são as lideranças. A gente não sabe quanto das lideranças já foram alteradas ali. Uma liderança que começava com uma cultura muito forte ali no momento da aquisição. Então, assim, pô, a gente vai estar adquirindo ali a Xbox, a Microsoft vai estar adquirindo a Xbox, então vão manter as lideranças e tudo mais para manter aquela cultura. O produto tem sido interessante, e aí, ao longo dos anos, isso vem acontecendo e algumas mudanças, às vezes estruturais ali, e algumas coisas que a 300, o Xbox vê e realmente não faz sentido para algumas empresas de alguns mercados. Porque, por exemplo, o mercado de jogos é um mercado que envolve muito mais aquela questão da paixão, de você estar lá por causa de um sonho, porque às vezes você cresceu vendo aquilo, poxa, eu quero trabalhar nesse estúdio, eu quero trabalhar com isso, eu quero às vezes trabalhar com aquele jogo. Tem gente que às vezes trabalha lá justamente com essa questão. Olha, eu Sim. vivo e senti esse produto aqui, eu me apaixonei, eu comecei a gostar desse mundo, às vezes por causa desse produto aqui, desse jogo, ou de alguns jogos da Xbox. Então tem toda essa questão da paixão, da comunidade também, que é um ponto fortíssimo nesse mercado de games. Então a gente tem essas questões. E aí uma coisa vai misturando com a outra, misturando com a outra. E às vezes a cultura corporativa muito forte, aquela questão não é muito forte no final das contas, é a questão da diversidade. Então eu tenho alguns pontos que divergem muito, porque são dois players ali que às vezes veem o mercado de formas diferentes, que percebem os usuários de formas diferentes. E principalmente ali essa questão, poxa, foco nos resultados, foco na melhor entrega, foco nos números, e às vezes aqui tá 360, por exemplo, o Xbox, perdão, tá em foco na experiência, foco na qualidade, foco em outras coisas que realmente, às vezes, quando a gente pensa em foco nos números, foco nas vendas e volume e tração ali, por um lado, por uma visão da Microsoft, isso pode quebrar justamente a questão do foco na qualidade, foco nos usuários, foco na experiência, porque isso parece muito complementar, mas no final das contas, para alguns ecossistemas não se complementam e não batem. Às vezes é muito foco nos resultados e aí o foco na qualidade, o foco na experiência diminui, mas assim, às vezes até o resultado está indo, mas assim, ao longo do tempo vai perder qualidade, vai perder visibilidade, vai perder relevância no mercado também. Então é importante a gente sempre pensar nesses dois pontos, porque isso é um clássico desalinhamento. Porque o que acontece às vezes no dia a dia de uma empresa normal, quando o operacional está entregando uma coisa e o nível estratégico está imaginando que está sendo entregue de um jeito, mas é totalmente diferente. Então, esse é só mais um Perfeito, exemplo Lucas. do que acontece no dia a dia de outras empresas.